Salve Racers, sejam bem-vindos ao Box 29, Luan Hoffman aqui. Hoje vamos falar de mais números. Como temos a tradição aqui no Box 29 de sempre trazer o viés mais, digamos assim, econômico, fiscal, monetário da Fórmula 1, nós vamos continuar falando de dinheiro aqui na Fórmula 1, aqui no Box 29, melhor dizendo, e hoje nós vamos falar sobre o pote que a Fórmula 1 distribuiu para as equipes em relação ao campeonato de 2024. Tem algumas novidades, algumas curiosidades que eu vou trazer para vocês. Então, depois da vinheta, eu venho fazer essa avaliação dos valores para cada equipe. Bom, Racers, estamos aqui no Box 29, eu peço apenas que vocês se inscrevam no nosso canal, é muito importante a sua participação, a sua inscrição aqui no nosso canal para a gente crescer, para aumentarmos o hype de Racers e de Riders aqui no Box 29. A Fórmula 1 divulgou na última semana quanto aproximadamente cada equipe ganhou em relação ao campeonato de 2024 e eu vou trazer aqui esses números de uma forma mais atualizada em dólares. Lembrando que esse ranking, das 10 equipes, digamos assim, ele tem algumas peculiaridades. O primeiro ponto é o seguinte: todas as 10 equipes elas têm uma base de cálculo, elas têm um valor base, do 10º ao primeiro lugar. Então o 10º lugar ganha um percentual e aí cada ranking, cada posição acima, diga-se de passagem que esse cálculo ele é aproximado e não é transparente. A Fórmula 1 ela não divulga o percentual que cada equipe ganha. Então, baseado em cálculos, aproximadamente é 1% de diferença de cada equipe subindo no ranking, digamos assim, dos construtores. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que 4 equipes elas têm um segundo pote, que é o pote relacionado ao sucesso. Esse pote a gente pode chamar de pote do sucesso, que é contabilizado a performance da equipe, do time, nos últimos campeonatos. Então é agregado também mais um percentual. E o terceiro pote é o pote histórico, que apenas a Ferrari recebe esse valor por ser a equipe mais antiga e por ter mais sucesso na Fórmula 1. É um bolo, é um valor bem considerável para a equipe italiana. Então são essas as 3 divisões antes de a gente apresentar os valores. Outro ponto que me chamou a atenção foi que a Ferrari continua sendo a equipe que mais ganha na Fórmula 1. Já vou adiantar aqui para vocês. A equipe italiana disparada, a equipe que mais recebeu valores da Fórmula 1. E por incrível que pareça, a McLaren, atual campeã, atual vencedora dos construtores de 2024, ainda está atrás da Mercedes e da Red Bull nesse pote de valores, digamos assim, que a Fórmula 1 distribui. Isso porque a Mercedes e a Red Bull tiveram uma dominância nos últimos 10 anos. Então, através daquele pote do sucesso, digamos assim, elas ainda recebem um percentual maior, porque elas tiveram mais êxito nos últimos campeonatos, ficaram bem mais ranqueadas que a McLaren. Então, eles têm essa, digamos assim, essa contabilidade dos históricos dos últimos campeonatos. Aliás, por isso que Red Bull e Mercedes ainda aparecem na frente da McLaren. Então, para vocês entenderem como é que funciona isso, dos 100%, digamos lá, do valor, 75% a Fórmula 1 separa para as equipes. Ela fica com 25%, a organizadora, a Liberty Media, fica com 25% desse pote de 100%. Dos 75% restante, ela divide entre as 10 equipes e tira 20% desses 75%, que é em relação ao pote do sucesso, digamos assim, ao ranking de sucesso. E apenas 4 equipes levam parte desses 20%. Eles fazem um rateio, um cálculo bem complexo, bem estranho, eu diria assim, nada transparente, desses 20% e ranqueiam lá as 4 melhores equipes, digamos assim, dos últimos 10, 15 campeonatos. E a Ferrari leva um pote separado, como eu falei aqui, de um valor à parte por ser a construtora mais antiga. Uma coisa que chama bastante atenção é que desses 20%, apenas
5 times conseguiram chegar entre os 3 primeiros lugares nos últimos 10 anos. Então, de 2015 a 2024, 5 equipes participaram, digamos assim, desses 3 primeiros lugares, desses 3 primeiros rankings, né, dos últimos campeonatos. E por incrível que pareça, vocês vão se perguntar, temos aí a Ferrari, a Red Bull, a Mercedes e a McLaren. Qual seria o quinto? Alpine? Aston Martin? O time que apareceu entre os 3 primeiros nos últimos 10 anos foi a Williams. O time de Woke, lá da Inglaterra, foi o terceiro colocado em 2015 e, por incrível que pareça, é a única equipe que conseguiu desbancar Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull e aparecer no top 3, feito que nem a Alpine e nem a Aston Martin conseguiram fazer nos últimos anos, chegando ali em quarto e quinto, mas não no top 3. Então, por incrível que pareça, o time da Williams ainda é a única equipe que conseguiu fazer parte desse grupinho seleto aí, junto com Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull. Incrível, né? Interessante esse fator aí. A Aston Martin e a Alpine estão lutando para entrar no top 3 para tentar pegar um pedaço maior desse bolo. Bom, vamos entrar para o ranking efetivamente. Vamos lá então. Em 10º lugar, eu já estou aqui com a minha colinha. Em 10º lugar temos a Sauber com 57 milhões de dólares. Em 9º lugar temos a Williams com 69 milhões de dólares. Depois nós temos a Racing Bulls, AlphaTauri, Toro Rosso, como vocês queiram chamar, com 74 milhões de dólares. Depois nós temos a Haas com 82, a Alpine com 90, Aston Martin com 98, a McLaren em 4º lugar com 149 milhões, a Red Bull com 187 milhões, a Mercedes com 200 milhões e a Ferrari com 255 milhões. Se vocês pararem e repararem, a Ferrari ganhou 100 milhões, mais de 100 milhões, né? 106 milhões a mais do que a McLaren, mesmo a McLaren sendo a atual campeã. Desses 255 que a Ferrari ganhou, 62 milhões são pelo histórico e 67 são pelo sucesso, as posições, os rankings anteriores dos últimos campeonatos de construtores da Fórmula 1. E a McLaren, só para vocês terem uma ideia, ganhou 16 milhões nesse pote do sucesso. Então, enquanto a Ferrari ganhou 67, a McLaren ganhou 16 por performances nos últimos anos, né? A Ferrari tem terminado os últimos campeonatos em 2º, 3º, 4º. A McLaren, que nos últimos anos tem subido, tem melhorado a sua performance, mas tirando os últimos 10 anos, dos últimos 2 apenas, ela tem chegado à frente, digamos assim, né? Em 2º, 3º. E o ano passado foi a campeã. Então digamos assim, essa regularidade dos últimos 10, 15 campeonatos que a Fórmula 1 leva em consideração. Então, para fechar, Ferrari 255, Mercedes 200, Red Bull 187, McLaren 149. É um salto para a Aston Martin, que ganha 98, baixando a casa dos 2 dígitos. E a Sauber, se nós formos olhar, foi a última em 2024, ganhou quase que a metade do valor da 5ª posição da Aston Martin, 57 a 98. É um número bem interessante. E se comparado, então, a Ferrari fica anos-luz de distância, de diferença. É um ranking, como eu falei para vocês, não muito transparente. Ele tem algumas regras estabelecidas para as equipes, para os organizadores, mas não é muito divulgada, muito bem explicada para o público em geral, para a imprensa, para os torcedores. Então, não existe uma transparência, digamos assim, 100% por parte da Liberty, por parte das equipes. O que a gente tem é uma aproximação de valores com cálculos feitos por alguns especialistas e algumas suposições que nós temos, mas efetivamente não foge muito desses valores. Agora, como são feitos os cálculos e como são feitos, digamos assim, as acomodações em pote 1, A, B e C, isso já parte muito de cada acordo que tem
digamos assim, a Fórmula 1 com as equipes, né? Então fica de uma certa forma não tão transparente. É um fator interessante porque a Ferrari vem ganhando já há algum tempo, nos últimos 6, 7 anos, o maior volume de dinheiro, mas não consegue retribuir isso nas pistas, ela não consegue aplicar efetivamente essa grana, digamos assim, né, esse valor em transformar em um carro de sucesso, um carro campeão, né? Fica aí a dúvida o que ela faz com esse dinheiro, da forma como ela está investindo, se está investindo errado ou certo, a gente está vendo isso nas pistas. A McLaren virou o jogo, provavelmente em 2026 ela consiga uma participação maior, temos tudo para ver ela ser bicampeã, né, de construtores em 2025, nesse ano, porque o carro está muito bem preparado, muito bem desenhado, então provavelmente ela suba aí, até quem sabe ultrapassando a Red Bull aí para ser o time com mais rendimento aí do que a Red Bull para o próximo campeonato, para a próxima divisão, digamos assim, de valores lá do pote da Fórmula 1. Racers, eu espero que esse conteúdo tenha sido importante para vocês, para ter um conhecimento a mais de como funciona a política por trás da Fórmula 1. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal, é importantíssima a participação de vocês aqui. Eu quero também saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa divisão, se é justo a Ferrari, por ser a equipe mais antiga, ganhar 62 milhões a mais do que todas as outras equipes só por ser a mais antiga. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, voltamos todos os dias aqui no nosso canal, no Box 29, para falar de Fórmula 1, para falar de MotoGP e muitas outras competições. Um abraço!